A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Nesse dia, eu gostaria de falar sobre o estado intermediário dos mortos. Gostaria que você prestasse muita atenção e também pensasse na tua vida e também pensasse como você está vivendo hoje. Talvez você está afastado do caminho do Senhor, talvez você nunca entregou a tua vida a Cristo esperando uma oportunidade, ou seja, esperando sempre que existirá uma oportunidade no dia de amanhã. É bom você pensar na tua vida, pensar que você tem que aceitar Jesus para que você tenha direito da vida eterna. Vamos lutar, não desista, e você que nunca entregou a vida a Jesus, entrega a vida a Jesus, porque Jesus pode te chamar no momento que você não está esperando, certo? Então, vou falar sobre a morte. Ninguém gosta de ouvir essas palavras, mas vamos falar sobre a morte. A Escritura fala de 3 tipos de morte. Você sabia disso? A Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia diz sobre 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a segunda morte, ou a morte eterna. Vamos falar sobre isso hoje, tá bom? A morte física. A morte física é a separação entre a alma e corpo e constitui a transição do mundo visível para o mundo invisível. Então, falando sobre a morte física, a separação entre a alma e o corpo. A morte física. Para o crente, ela marca sua entrada no paraíso e na presença de Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 1 e também versículo 8. Você pode meditar na palavra do Senhor. Eu vou fazer um pouco mais, não vou ler os versículos para ser mais rápido. Também Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Para o incrédulo, a morte é a sua entrada no Hades. Vamos aqui, Lucas capítulo 16, versículo 22 e o 23. Mateus capítulo 10, versículo 28. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Então, para o incrédulo, para o justo, para o crente em Jesus Cristo, salvo em Jesus, a morte física marca sua entrada no paraíso, mas para o incrédulo é diferente. Marca sua entrada no Hades. Eu não vou falar sobre o Hades aqui, em outra tradução é o inferno, mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou falar só sobre a morte. A morte física não é o fim da existência, porque muitas pessoas se enganam. Tem muitas pessoas famosas nesse mundo, tem muitas pessoas que, em todas as nações do mundo, que pensam que a morte física é o fim da existência. Morreu e acabou. Até muitas vezes a gente encontra pessoas dizendo: morreu, acabou, tem esse negócio não de ficar pensando aí que existe uma vida após a morte. Tem muitas pessoas que não pensam que sempre, como posso dizer, para você entender, que não acredita, que o seu coração é tão endurecido para a palavra de Deus, que ele não cede, ele prefere acreditar que não existe uma vida depois da morte. A morte física não é o fim da existência, mas apenas uma mudança no estado da existência. Nós estamos falando aqui sobre o estado intermediário dos mortos. Eu vou explicar depois para você o que significa, para você entender. Então é sempre apenas uma mudança no estado da existência. Simplesmente é uma mudança. Então vamos estar atentos, porque a coisa é séria. Pensa muito bem na tua vida, como ela está hoje, porque você precisa de Cristo e entregar a sua vida para Jesus. Para o crente, a morte física é o efeito supremo do pecado e o último a ser cancelado pela obra redentora de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 12 até o 15. Também 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 26. Você vai entender o que sobre
Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, então ele venceu, né? Ali a morte foi vencida e o Senhor nos deu o direito de vencer a morte. Embora todos os homens morram fisicamente, a morte expiatória e a ressurreição de Cristo roubaram a morte e seu aguilhão para o crente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, versículo 57. Também 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 9 e 14. De fato, o cristão pode declarar em triunfo que, para ele, o morrer é lucro. Então, como disse Paulo, aqui no versículo Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo falou sobre isso, que a morte seria ganho. Meu viver é Cristo, morrer é ganho. Então, para quem serve o Senhor Jesus, a morte é ganho, porque ele sabe que estará sempre com Cristo na eternidade. Quando termina essa vida aqui, ele vai estar com Cristo na eternidade. Entrega a sua vida a Cristo. Pensa na sua vida. Eu não quero pegar muito tempo aqui, eu quero que esse vídeo seja um pouco curto, né? Não seja muito longo, mas gostaria que você pensasse e examinasse a palavra do Senhor. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, eles são pequenos, então a explicação não é muito longa, mas isso aqui para que você possa pesquisar, interessar, estudar a palavra do Senhor e saber sobre isso que eu estou dizendo para você, tá bom? Morte espiritual. Falando sobre a morte espiritual. A morte espiritual é a separação de Deus, tanto neste mundo quanto no vindouro. A morte espiritual, eu falei da morte física, agora da espiritual. A espiritual é a separação de Deus, tanto nessa vida como na outra vida, certo? Adão morreu como resultado da sua desobediência, de acordo com a advertência de Deus, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então Deus falou para Adão, dia de se comer, né, que ele seria o fruto da árvore da vida, você morrerá. Então exatamente a morte espiritual. Todavia, sua morte não constituiu no óbito físico imediato, embora tivesse início seu estado de mortalidade. A morte dele foi a morte espiritual, instantânea. Ele comeu, Eva comeu o fruto e deu para Adão, e assim a morte física. Então Deus falou para ele, o dia que você comer, certamente morrerás. E também imediatamente a morte física, ou seja, a morte espiritual, depois também a morte física. Todavia, a sua morte não constituiu, ou seja, nós já lemos aqui. Quando Jesus disse, deixa os mortos sepultar os mortos, Mateus capítulo 8, versículo 22, Jesus foi bem claro, deixa os mortos sepultar os mortos. Do que ele está falando dos mortos? Deixa os mortos sepultar os mortos. Dá para entender isso? Deixa os mortos sepultar os mortos. Então, do que Jesus estava falando? Vamos ver aqui. Ele queria dizer, deixa que os mortos espiritualmente sepultem-os fisicamente. Ele se referia àqueles separados de Deus pela incredulidade. Então Jesus estava falando, chamou alguém para seguir e disse, você me segue? Ele falou, não, deixa eu fazer, né? Eu devo enterrar, não sei se eram meus pais, agora aqui me foge na mente o versículo. Mas ele disse, não, deixa os mortos enterrar os mortos. Então Jesus está falando da morte espiritual aqui. Então se confirma a palavra de Deus. Vamos aqui para ser mais veloz, mais rápido, né? Escrevendo aos Efésios, Paulo disse, eles vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Então Paulo falou para os Efésios, então vocês estavam mortos nos seus pecados, seus delitos. Então Jesus veio e deu a vida. Isso também para mim e para o que eu creio que para vocês, para todos nós. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas quando nos levantamos nossas mãos a Cristo, então nós começamos
recebemos a vida e passamos a viver para Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como pecadores, eles se encontravam antes num estado de morte espiritual. Ao se entregarem a Cristo, foram vivificados. Todos nós, ali os Efésios e todos nós. Que antes estávamos mortos, mas agora fomos vivificados. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o indivíduo entra em comunhão com Deus, através da fé em Cristo, ele passa da morte para a vida. 1 João capítulo 3, versículo 14. Quando entra em comunhão com Cristo, então o indivíduo passa da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Milhares de pessoas precisam viver. Milhares de pessoas estão na morte espiritual no dia de hoje. Milhares de pessoas precisam aceitar a Cristo para que possam viver, sair da incredulidade, da morte espiritual e entrar na vida para viver para Cristo. Isso vai acontecer quando o Senhor, quando a Senhora decidir a tua vida a Cristo. Talvez você veja na maior tristeza, na maior tribulação, depressão da tua vida, mas você não consegue acreditar em Cristo, que Ele pode fazer você viver e sentir a alegria dos céus, a alegria do Espírito Santo. Entregando a tua vida a Cristo, você vai passar a viver, porque eu tenho experiência. Não é que eu nasci num berço evangélico não, eu nasci no lar que não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Cristo. E eu, sendo um jovem de apenas 17 anos, levantei as mãos a Cristo e aceitei Jesus. E o Espírito Santo entrou na minha vida, eu passei a viver. E a vida entrou em mim. E eu passei também a anunciar Cristo na minha família. E eles começaram a receber Jesus. E minha família hoje, muitos já aceitaram a Cristo e vivem esta alegria, a alegria da salvação. Então hoje, testemunho que Jesus, Ele me salvou e continua salvando pessoas, não só meus pais, mas também parentes e amigos e colegas de trabalhos têm entregado a vida a Cristo. Eu sou testemunha dessa grande verdade. Agora vamos continuar. No julgamento final dos incrédulos, que terá lugar diante do trono branco, no juízo, após 1000 anos, após o milênio, os mortos perversos ainda existirão e se comparecerão perante Deus para serem julgados. E aqui eu não vou falar sobre isso, porque aqui senão vou demorar muito, tá bom? Um outro vídeo eu vou explicar sobre a ressurreição. Vou falar sobre a ressurreição do justo e dos injustos. Embora possam suportar o juízo, seu estado é chamado de morte, pois estarem afastados de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 3 e versículo 15. Também Apocalipse 3, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6. A morte é a separação, a morte eterna, a morte espiritual é a separação de Deus nessa vida e na outra vida, na vida vindoura. É triste o homem estar separado de Deus e tendo nessa vida a oportunidade e não aceitar Cristo e descer a sepultura separado de Deus e depois não ter mais o direito de receber o perdão. O perdão você vai receber, o Senhor, a Senhora você vai receber enquanto você vive nessa vida. O sangue de Jesus, Ele nos purifica e nos purificará. Quando você levanta as mãos, você vai ser perdoado e todos os seus pecados vão ser cancelados. Você vai começar uma nova vida em Cristo. Mas se você dormir, descer a sepultura nessa vida sem Cristo, você vai entrar para a eternidade separado de Deus. Deus não quer isso para você. Jesus veio morrer na cruz por mim e por você. Exatamente para que você não desça a sepultura separado de Deus. Porque se você descer a sepultura separado de Deus, você depois na eternidade não tem mais. Eu vou falar mais para frente que não existe purgatório, não existe mais intercessão por você. Então,
Pensa na tua salvação hoje e entrega a tua vida a Cristo hoje, para que se você descer a sepultura hoje, você vai descer a sepultura nessa vida em Cristo. Então vamos lá, quando fala que a morte física para o cristão, para quem é salvo, ela marca a sua entrada no paraíso e não no Hades, mas diretamente em Cristo, porque já nessa vida você foi vivificado, seus pecados foram perdoados, agora você vai ter o direito já de entrar no paraíso. Vamos agora falar sobre... eu falei sobre morte espiritual, agora eu vou falar sobre a morte eterna. Algum capítulo, alguns versículos, para que nós possamos terminar esse vídeo. Quanto àqueles que estão mortos em delitos e em pecados, morre fisicamente sem arrepender-se, entra num estado de morte eterna. É triste, meus irmãos, é triste pensar quando a gente vê alguém jovem descer a sepultura sem Cristo, ou também não uma pessoa já que tem uma certa idade, que nunca entregou a vida a Cristo, nunca creu em Jesus. É muito triste, isso dói na nossa alma. Temos para nós a responsabilidade nossa de anunciar, como profeta de Deus, como ministro de Deus, falar para nossos parentes, para nossos vizinhos, que existe a vida eterna, que quem morre sem Cristo não vai ter mais direito de entrar no paraíso. Tiago se refere a esta morte, explicando como pode ser evitada. A morte eterna pode ser evitada. Saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. Se nós conseguirmos convencer um pecador que ele está no caminho errado, um caminho que conduz à perdição, então nós vamos evitar, nós vamos salvar a alma dele. Tiago capítulo 5, versículo 20, nós vamos evitar que essa pessoa venha receber a morte eterna, viver na eternidade sem Cristo, separado de Deus. É muito, meus irmãos, a escatologia é muito ampla e sobre o futuro na eternidade sem Deus. É muito triste, é só tormento, é só tristeza. Mas vamos avante. Fica então claro que a morte eterna não é o fim da existência, mas um castigo sem fim. Então a morte Fique então claro que a morte eterna não é o fim da existência. Então, a morte eterna não é o fim da existência. A alma não morre, mas um castigo sem fim. A alma não vai poder, a alma vai entrar na eternidade, mas não vai morrer. Depois vai ressuscitar ainda, como já lemos antes. Seja justo ou injusto, vão ressuscitar. E uns vão para a vida eterna e outros para o tormento eterno. Mas quem estiver separado de Deus vai continuar vivendo a vida eterna, no castigo eterno e sem Deus, para toda a eternidade, sem fim. Então, é muito importante você pensar que tudo isso aqui nessa vida é passageiro, aquilo que você está fazendo é passageiro, tudo isso passa. Não vale a pena deixar Cristo, abandonar a Jesus, não vale a pena perder a salvação por nada, não vale a pena. Mas vale a pena nós amarmos ao Senhor Jesus, aleluia, seguir a Jesus, levar nossa cruz até o fim, como Cristo levou a sua cruz, renunciar a nós mesmos, como disse o apóstolo Paulo, eu não vivo mais, mas agora, da agora para frente, Cristo vive em mim, que Cristo vive na minha vida, na tua vida, e vamos lutar para que nós possamos entrar na eternidade em Cristo, dormir em Cristo, porque
Para o cristão, a morte é ganho. Paulo disse, meu viver é Cristo e o morrer é ganho. Se você tem entregado a tua vida a Jesus, então viver é Cristo e o morrer é ganho. Jesus está em você, Jesus estará sempre em você. Quando você passar dessa vida para outra, para a eternidade, você sempre vai pertencer a Cristo. Paulo disse, eu gostaria de continuar aqui, eu tenho um pouco de dúvida, eu gostaria de estar com vocês. Não uma dúvida. Ele dizia, se eu continuar aqui, vocês vão ser de aproveito, eu vou pregar o evangelho, mas eu também penso de estar com Cristo, porque com Cristo é melhor do que estar nessa vida. Então Paulo, ele lutou, ele disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira, agora a coroa da justiça, que está guardada pelo Senhor, receberá a coroa da justiça. Então, Paulo sabia que estava em Cristo, queria morrer. Se ele continuasse por aqui, ia ser de proveito para pregar, para ganhar muitas almas. Mas também ele falou, eu gostaria já de estar com Cristo, porque é melhor estar com Cristo do que estar aqui. Eu vou encerrar aqui, para que o vídeo não fique muito longo, né? Muito grande. E gostaria que você, ainda que não aceitou Jesus, entregue a sua vida para Jesus. A sua vida vai ser uma maravilha. Jesus, ele está conosco. Nós passamos lutas, passamos provas, tribulações. Às vezes enfrentamos momentos de angústia, de provações, mas a coisa mais maravilhosa é que quando nós oramos, dobramos nossos joelhos, sentimos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos conforta, ele nos ajuda, ele nos fortalece no momento da tristeza, enxuga nossas lágrimas. Jesus é o único amigo, ele não nos abandona. Quando todos nos abandonar, eu não estou conseguindo falar essa palavra porque é por causa do italiano, mas quando todos não nos podem ajudar, Jesus está sempre conosco. Jesus, ele nos sustenta, Jesus nos carrega nos seus braços nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele não nos deixa sozinho. Ele estará contigo. Ele é contigo e estará conosco. Vamos fazer uma oração. E aqueles que não entregaram a vida a Cristo, entregue a vida a Cristo. Ou em pé, onde você estiver, vamos orar. Decida-se a Cristo a tua vida. E quando você descer a sepultura, a tua vida está em Cristo. Não precisa mais ter medo. Amém. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está nos céus, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor entregou a vida por nós na cruz, derramou teu sangue para nos purificar, para nos dar o direito de ser chamado filho de Deus. Senhor, eu quero orar por todas essas pessoas que estão neste momento, que ainda não tomaram a decisão, que eles possam tomar a decisão hoje, entregar a vida a Ti, para serem perdoados, lavados, redimidos, vivificados. Ó Senhor, que eles estão doentes, enfermos, que eles sejam curados, sejam transformados também, em nome de Jesus Cristo. Senhor, toca nesta pessoa, neste homem, nesta mulher, nessa criança que precisa de um milagre, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, abençoa teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, continua abençoando a tua casa, a tua família, teu trabalho, onde você estiver ouvindo este vídeo, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém.